Em relação a esses ataques sofridos durante a noite pelos torcedores do Maccabi Tel Aviv, pelos cidadãos israelenses que estavam em Amsterdã para acompanhar a partida da Liga Europa entre Maccabi Tel Aviv e Ajax da Holanda, é importante ter em conta também os relatos das pessoas que passaram por essas situações. Uma das testemunhas, inclusive ouvidas aqui pela TV pública, disse que depois de retornarem da partida e tomarem o trem elétrico, o VLT, veículo leve sobre trilhos de Amsterdã, eles desceram e notaram uma fila grande de táxis parados. Desses táxis saíram dezenas de pessoas com facas, paus, ferros, que começaram a atacar e perseguir os cidadãos israelenses. Um outro torcedor israelense contou que ao deixar o jogo foi cercado por um grupo de 15 homens, alguns homens armados com facas. Ele estava com o filho e o filho recebeu um soco no rosto. Um outro torcedor, chamado Ido Gold, ele contou a história de que saíram do estádio e no caminho de volta para os hotéis, os diferentes grupos de torcedores sofreram emboscadas de grupos de agressores que os aguardavam com paus e pedras. Segundo ele, não há dúvidas. Aliás, esse é um relato bastante comum nas testemunhas, das pessoas que passaram por essa noite em Amsterdã. Não há dúvidas, segundo essas pessoas, de que esses ataques foram organizados com antecedências. E agora também informações sobre grupos de WhatsApp, onde circulavam já os endereços dos hotéis onde estariam hospedados os cidadãos israelenses que viajavam para acompanhar a partida do Maccabi Tel Aviv. Por que tudo isso é muito importante? Porque há uma tentativa de buscar alguma espécie de justificativa para o que aconteceu, como se fosse fruto do fato de que, em determinado momento, torcedores do Maccabi Tel Aviv retiraram uma bandeira palestina de uma das janelas de um dos prédios de Amsterdã, e isso teria provocado a fúria de torcedores do Ajax ou de membros da comunidade palestina ou mesmo da comunidade árabe presente na Holanda, que é uma comunidade significativa de imigrantes e já de seus descendentes, pessoas que já nasceram em território holandês, são cidadãos plenos holandeses. Justamente por isso é importante dar esse contexto, e essa é uma das missões da imprensa, que é buscar não justificar uma noite de ataques contra cidadãos israelenses, mas de dar a notícia, de relatar, de contextualizar a situação. Isso é muito importante fazer, e essa é uma das missões que nós temos aqui no Israel de Fato, dar o contexto da situação. É muito improvável, do ponto de vista de investigação, que esse tenha sido um movimento espontâneo causado pela raiva a partir de provocação de torcedores rivais, portanto de torcedores do Maccabi Tel Aviv, endereçados a cidadãos holandeses, a membros das torcidas do Ajax, ou mesmo que fosse a cidadãos de origem árabe da Holanda. Não é possível imaginar um movimento tão organizado, com emboscadas a percorrer a cidade durante a noite, com taxistas envolvidos, com pessoas a aguardar a saída de torcedores, de cidadãos israelenses do transporte público na Holanda, de uma espécie de pedágio ao redor das ruas, em todas as ruas, em várias das ruas da capital holandesa, a perguntar para os cidadãos israelenses, ou aqueles que não eram israelenses, que mostrassem o passaporte para provarem que não eram cidadãos israelenses. É difícil colocar isso, ou não devemos fazer isso, colocar esse episódio de violência, tudo isso que aconteceu, simplesmente na conta do vandalismo, de rivalidade política, de disputa entre hooligans, torcedores furiosos, enfim, de torcidas de futebol. É por isso que é importante dar o contexto, e essa é a nossa missão também do ponto de vista jornalístico.